Boa noite, gurias. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? E agradecer ao convite da minha amiga aí de coração, minha amiga, minha irmã diretora, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho, é uma inspiração para mim. E estou muito feliz com esse convite. Fazia tempo que eu queria convidar ela para minha reunião e hoje, né, as nossas conexões são assim e por isso que dá certo. E eu sou uma pessoa de ação, né? Para mim, a vida é agora. O amanhã, ele não existe, né? As coisas são agora. E sempre deu certo na minha vida. Eu costumo dizer que eu coloco o pé e Deus coloca o chão. E quando eu tenho muita convicção no meu coração, eu vou firme e as coisas acontecem. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Dai. Meu nome é Camila Ávila, eu tenho 34 anos, sou aqui de Balneário Pinhal. Vim compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, né? Algumas coisas e o meu propósito é que eleve e some algo com vocês, um pouquinho da minha experiência. Eu não sei tudo, tô sempre aprendendo e falo isso para minha equipe, né? A gente aprende o tempo todo e vim aprender com vocês também. Então, vamos lá, gurias. Eu sou administradora de formação, me formei em administração em janeiro de 2013. Assim que eu me formei, acabei ficando desempregada. Morava lá em Osório, né, na época. E aí, em janeiro de 2013, quando eu fiquei, eu conheci a Neymara, contar pra vocês. Eu Casa tá o esmalte. Tava passando por um momento bem difícil da minha vida, assim. Eu tava morando lá em Osório, tava morando sozinha, fiquei desempregada, aconteceu um monte de coisa. E por incrível que pareça, né? Eu era aquela pessoa do mimimi. Eu era aquela pessoa que eu não comprava desculpa. Eu comprava, eu vendia, eu me abraçava nos problemas, assim, sabe? Eu era uma criatura, assim, que, meu Deus do céu. E a Neymara sempre teve muita paciência, né? Conheci a Neymara em setembro de 2012. E quando eu conheci a Neymara foi muito engraçado. Eu conheci ela lá na Lagoa. Algumas de vocês devem conhecer a casa da Lagoa lá. Eu conheci a Neymara na Lagoa, não tinha nada. Só tinha um quiosque e eu cheguei lá com meu tio, né? Eu saí de Osório e eu sempre ia para casa do meu tio ali em Passinhos, né? E eu cheguei lá com meu tio e aí o meu tio foi fazer um orçamento pro marido da Neymar, pro Totonho na época, porque o meu tio fazia alambrado, fazia cerca. E aí eu fui para lá porque eu ia ajudar meu tio a carnear um gado lá, que ele ia carnear umas vacas. O meu sonho era fazer veterinária, né, gurias? Então eu vivia no meio do campo, né? Tudo a ver. E é isso que eu mais amo, né? Porque a gente pode ser o que a gente quiser todos os dias. E aí cheguei lá, resumidamente o início, cheguei lá, conheci a Neymar me acenou, meu tio foi fazer o tal do orçamento lá e eu fiquei lá sentadinha com ela. A única coisa que ela me falou de Mary Kay, ela olhou para mim e disse assim: "Tu tá bem?" Meu Deus, quando ela perguntou aquilo, eu comecei uma lamentação. Terminei um noivado, tô desempregada, tô pã na vida e blá, 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 blá. Primeira vez que eu vi a Neymar. E começou uma choradeira, mas eu me senti tão acolhida naquele momento de me abrir. Mas olha, se eu fosse ela, tinha corrido comigo naquele momento. Mas assim, ó, uma choradeira. Só que eu conversava com ela e olhava pro carro, porque o Corolla rosa tava lá. Aí lá pelas tantas, ela olhou pra mim e disse assim: "Tu conhece algum produto da Mary Kay?" Eu disse: "Ah, eu já usei um batom." Aí ela tava com protetor solar na mão e me deu o protetor e disse pra mim passar, porque eu ia me queimar, era quase meio-dia. Me deu o cartão dela, dei um beijo nela, fui embora. 6 meses depois, quando eu tava formada, desempregada, eu pensei assim, né? Quero vender algo, não conseguia serviço. Lá em Osório, a única coisa que me diziam era o seguinte: tu é muito cara, agora tu é formada. Veja bem, a pessoa estuda para fazer a faculdade, ele só falava que eu era muito cara, porque agora eu tinha faculdade e não queria me dar serviço. E eu dizia: eu só quero trabalhar. E eu escutei isso em vários lugares, aquilo começou assim me botar muito para baixo. E tipo assim, eu tinha em torno de 20 dias para pagar o aluguel, né? E aí, aquela função. Minha mãe não tinha como me ajudar, meu pai não queria me ajudar, eu não queria voltar aqui para Pinhal. Aqueles perrengues chique familiar que a gente passa, né? Que todo mundo deve ter aí, ou de repente é só eu que vivo essas coisas. E aí, eu pensei, vou ligar para aquela mulher, né? E aí, liguei para Neymara. Olha a petulância.
Oi, Neymar, tudo bem? É a Camila, sobrinha do Pedrinho, e ela disse, aquela que tava sofrendo, que terminou o namoro, e eu, aham, ela não esqueceu. E eu morri de vergonha. E daí ela assim, claro, Camila, eu lembro de ti. E eu, ai, Jesus. Não esqueceu de mim nunca mais. Aí eu disse pra ela, pra colaborar, tu olha bem. Neymar, olha só, eu tô desempregada e quero vender alguma coisa, mas não quero vender qualquer porcaria. Como é que é esse esquema de Mary Kay? Assim foi a minha abordagem, gurias. E ela muito tranquila, eu morria de vergonha há anos. Isso lá em março de 2013. Ela muito tranquila falou assim para mim, Camila, vamos agendar quando tu quiser vir aqui. Pode vir no meu apartamento, eu te mostro as coisas. Eu disse, pode ser agora. Eu sempre fui da ação, tá? E ela pode, me diz o teu endereço. E me fui lá. Detalhe, eu era gordinha, tá, gurias? Eu era duas, né? Hoje eu sou uma. E aí, eram 6 lances de escada. Quando eu subi aqueles 6 lances no apartamento da Neymar, eu cheguei lá num suador que eu não conseguia nem respirar. Eu me lembro até hoje que a Neymar olhou pra mim, eu vermelha, e ela assim, senta, toma um copo d'água, respira, e eu... Porque pensa, sabe aqueles lances de escada curtinho? Subi lá, ela me apresentou o mãos de seda, lábios de seda, e ela me apresentou um negócio na época. Eu me lembro que, tipo assim, era aquele kit. Eu acho que era 1.500 o kit, né? Iniciava com 1.500 e lucrava 1.500, era um negócio assim. E aí, quando ela me falou aquilo, eu não pensei no 1.500 que eu tinha que pagar. Eu pensei, cara, esse é um negócio, eu preciso de 1.500 para pagar aluguel, água, luz e sobreviver. Eu pensei que era o dinheiro que eu precisava naquele momento e que qualquer serviço lá em Osório ia me pagar 1.200 pila. E eu digo, é o que eu preciso. E aí eu desci, e eu falei para Neymar, vou dar um jeito. E aí desci, fiz uns contatos lá, consegui um cartão emprestado e voltei no mesmo dia. Neymar, voltei. E aí ela, tu esqueceu alguma coisa 40 minutos depois. E eu vim fazer o cadastro. E ela me olhou, acho que ela pensou, isso é mais louca do que o padre do balão, né? Voltei, fiz o cadastro e as coisas chegaram. Guri, as coisas chegaram. Eu peguei aquela minha bicicleta. Tem a fotinho da bicicleta, eu acho. Peguei aquela bicicleta, botei aqueles produtos. Camila, quer que E eu eu coloque a foto aqui? pode pôr a Vai foto me, da vai me, bicicleta vai pra me, ela. vai me dizendo a hora que tu quer que eu passe as imagens. Eu vou colocar aqui. Pode pôr a foto da bicicleta só pra elas verem aí quem era a Camila, tá? Eu gosto de ver as carinhas. Peguei essa bicicleta. Essa foto foi 2 meses depois. Pobre da bicicleta, né? Mas era forte a bicicleta. Peguei a bicicleta e Guria, fui vender, gurias. Camila, deixa eu só ver. Vocês estão vendo a foto? Estão? Então, Sim, Dai. Tá bom. tem algo piscando na minha câmera? Deixa eu tirar o carregador. Melhorou? Melhorou, Dai, tu gurias? botou. Ah, tá. Tu tinha botado uma barra no. Acho que Não deu. percebi. Pra Peguei mim, a tu tava normal, Pra Camila. mim também. Não percebi. Peguei a tal da bicicleta e saí para vender. Só que quando eu saí para vender, eu tinha uma mochila da faculdade, tá? Eu não tinha essas bolsas aí. 2 meses depois, ou 1 mês depois, não me lembro, aí eu vendi tudo em 15 dias, tá? Porque eu só tinha uma opção, vender ou vender, porque senão eu não ia ter onde morar. Então eu botei tudo na mochila, eu visitei todo o centro de Osório, eu fui em todo salão de beleza, eu fui nas fruteiras, nos mercados, nas agropecuárias, eu fui de noite visitar minhas professoras da faculdade, eu peguei a caixa e vim um fim de semana com a caixa no colo dentro do ônibus aqui para casa da minha mãe aqui no Pinhal, fiz sessão de beleza numa garagem, eu vendi tudo. Porque eu só tinha uma opção, gurias, vender ou vender, porque senão eu ia ter que voltar a morar no Pinhal, e assim eu tinha mais 1 mês de aluguel pago lá em Osório. Bueno, a Neymara no outro mês disse assim, se tu, eu vou te dar uma bolsa, porque ela viu, eu vou te dar uma mala térmica, que era essa mala. Se tu não Rosa. fechar a tua estrela, essa mala rosa aí, se tu não fechar a tua estrela, tu tem que me devolver a mala. Eu vou te dar para te trabalhar. Bem séria, olhando no meu olho.
eu vou te dar pra te trabalhar pra carregar na tua bicicleta. E se tu não fechar a tua estrela, tem que me devolver a mala. Eu, tá, ok. Mulher de Deus, eu gastei os pneus dessa bicicletinha. Porque, olha, eu andava nesse Osório assim pra baixo pra vender e fechar essa tal dessa estrela. Só que, claro, gurias, aquilo me trouxe um crescimento enorme, né? E muito rápido, assim, algo que... Isso é muito bom quando a gente não tem certos... A gente vai criando travas, né? No nosso decorrer, a gente começa a criar travas. E é sobre isso que eu trabalho hoje, tá? Destravar nossa mentalidade. Porque a gente cria as nossas próprias travas. Vocês têm capacidade de alcançar tudo que vocês quiserem. Isso aqui é algo que domina. Isso aqui domina demais, demais. E aí eu não tinha aquelas travas e aqueles medos, então eu falava de Mary Kay até os passarinhos na rua. Muito rápido. Eu já tinha 4 iniciadas e eu não sabia nem iniciar as pessoas. Mas eu fui convidando as minhas amigas. E eu tava louca de faceira. O que aconteceu neste meio tempo? Eu tive mais um monte de perrengue chique que eu passei. Mas assim, ó, não vim contar desgraça, mas daquela época foram coisas assim que eu tinha tudo para desistir. No meio de tudo isso, eu recebi um convite para ir morar no Uruguai. E aí eu ia fazer veterinária, um ano depois que eu tinha entrado na Mary Kay, 2014. Ia fazer veterinária, ia estudar lá. Me lembro até hoje que eu falei para a Neymar que o meu maior dificuldade era eu não tinha uma mala para mim viajar. E a Neymar mandou a secretária dela levar uma mala para mim emprestar lá no meu apartamento. E ela disse: não, se o problema é a mala para ti para o Uruguai, eu te empresto a mala. E aí ela me emprestou a tal da mala. Se quiser tirar fotinho, pode tirar daí. E aí eu fui pro Uruguai, conheci, só que eu acho que a Neymar não imaginou que eu ia querer ficar morando lá, né? Eu acho que ela pensou, ela vai lá conhecer e volta. E eu liguei para ela e disse: Neymar, é o meu mundo isso daqui. Eu vou ganhar em dólar. Gurias, eu ganhava em dólar. Eu só vou gastar com a minha gasolina e com a minha comida, vou estudar de graça, vou trabalhar. Nossa, eu tô mega feliz. Pensa, a pessoa vendeu tudo que tinha dentro do apartamento. Eu olhei para minha mãe e disse assim: ó, eu não preciso de muito para ser feliz. Peguei 2 malas de roupa e me fui embora. Mas pensa numa criatura feliz, fui estudar. Meu pai e a minha mãe, né? Eu tava já com 26 anos, meu pai e minha mãe ficaram meio assim, mas eu fui com trabalho, com casa, com tudo. Fiquei 2 anos morando no Uruguai. Tava super bem. Pensa assim, ó, hoje, né? A gente fala em qualidade de vida. Eu tinha uma qualidade de vida boa, eu ganhava bem, eu ganhava $1.500 na época. Então, assim, eu tinha um carro para trabalhar, tinha casa para morar, eu gastava mesmo só gasolina e a minha comida. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu me acidentei. Eu caí do cavalo, tive um acidente, eu quebrei 3 vértebras da lombar. E aí eu fiquei 17 dias sem caminhar. E aí, penso uma pessoa totalmente ativa, fica 17 dias numa poltrona ortopédica, olhando por uma janela. Aí eu fui descobrir o que era a tal da inteligência emocional, que eu não tive, porque eu só dizia pro meu pai, eu vou embora. E o meu pai, né, porque o homem olha muito isso aqui, o meu pai dizia: Camila, tu tá bem, tu tá estudando, tu ganha bem, aguenta. E eu disse: não aguento, eu volto pro Pinhal para trabalhar no mercado por 800 pila, mas eu não fico mais aqui. E eu tava realmente super bem. Eu tava contando pro meu marido hoje, gurias, eu tive uma proposta de trabalho lá para mim ir embora para Dubai, porque lá no Uruguai a gente vendia cavalo. Eu trabalhava com enduro equestre, que é um esporte de cavalo a longa distância. E eu recebi uma proposta para mim ir embora para Dubai, junto com outro veterinário, porque eu tava estudando. Pensa, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu tinha me acidentado, então eles me falaram que esperavam 6 meses igual e manteriam a proposta para mim ir embora. Só que eu não tinha mais cabeça. Nisso eu já tava assim, ó, que eu só queria voltar, 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 voltar. Eu me acidentei em janeiro de 2016. Eu levei 40 dias para me recuperar. O médico que me atendeu disse para mim que se eu voltasse a caminhar, seria arrastando uma perna, se eu voltasse. E eu me lembro até hoje que na maca eu respondi para ele: o meu Deus não é o teu e eu vou voltar a caminhar. E dali eu tive assim uma super vontade imensa, né? Algo que eu aprendi muito foi ter um fundo de reserva. Eu tinha dinheiro guardado na época. Eu pagava cada fisioterapia $40. Mas segui mais 6 meses com a ideia firme. Algo que eu aprendi na minha vida foi nunca tomar uma decisão de cabeça quente, né? Segui estudando mais 6 meses, liguei pro meu pai e disse pro pai: ó, seguinte,
vou embora. Retornei pro Pinhal. Chegando aqui no Pinhal, agora começa os perrengues chique, né? Que todo mundo vai se identificar, porque problema com a família todo mundo tem. Não sou única aqui. E tudo isso eu aprendi que foi pro meu crescimento. Em nenhum momento eu me coloquei como vítima na minha história. Em nenhum momento. Eu sempre pensava o que eu tenho para aprender e o que eu preciso evoluir com isso. Chegando aqui, fui morar com a minha mãe. Eu e a minha mãe, a gente nunca teve um relacionamento muito. Uma conexão muito boa. Sempre tive uma conexão melhor com meu pai. Fui morar com a minha mãe. A minha mãe durou 3 meses, né? Depois dos 3, ela já começou a me mandar embora de novo. Eu tinha algo muito forte no meu coração de querer fazer Mary Kay. E aí a minha mãe não me apoiava na época. Acabou que eu acabei saindo da casa dela em 2018, em dezembro de 2018. E aí fui morar com a minha avó, que tinha 99 anos. Trabalhava na prefeitura. Quando eu voltei para cá, minha primeira ideia era: vou voltar para Osório. E aí eu acabei indo trabalhar na prefeitura. Eu recebi um convite da prefeita que estava assumindo, porque sou formada em administração, tenho pós em RH. E ela me convidou para trabalhar com ela como cargo de confiança. E eu fui trabalhar. E aí, ali, segui a minha jornada e comecei... Várias coisas aconteceram, né? Minha primeira ideia era eu voltar para Osório, mas eu acabei ficando aqui. E, bom, segui ali. Em janeiro de 2019, daí em 2018 eu fui visitar a Neymária várias vezes. A minha conexão com a Neymária, a minha amizade com a Neymária se manteve sempre. Eu voltei para cá em 2016, depois do meu acidente. A primeira pessoa que eu fui visitar foi a Neymária. A segunda fotinha aí acho que é com ela. Eu voltei em 2016, a primeira pessoa que eu fui visitar foi a Neymária. E aí, dia 8 de janeiro de 2019, foi essa foto aí, né? Eu liguei para ela, era uma segunda-feira, e disse assim para ela: Neymária, consegui o meu cartão, já tô com o meu nome limpo, consegui um cartão para mim, porque eu trabalhei 6 meses para limpar meu nome e adquirir um cartão de crédito para fazer o meu cadastro. Consegui meu cartão e eu vou voltar a fazer Mary Kay. Essa foto foi 8 de janeiro de 2019. E aí liguei para ela e fui lá na Lagoa fazer meu cadastro. Cheguei lá, ela fez pipoca, fez um chimarrão, a gente conversou, e aí eu já disse pra ela: ó, eu tenho isso vendido, já falei com minhas amigas lá da prefeitura, e eu tô precisando cuidar da minha saúde, tô precisando de uma renda, e eu quero fazer várias coisas, então eu quero fazer Mary Kay de novo. Por quê, gurias? Porque lá em 2013 eu entendi que para mim ter uma renda extra, algo que seria muito rápido de fazer R$ 1.000 era Mary Kay. Porque naquela época, isso era 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 anos depois, eu tinha isso na minha mente. Porque eu sabia que o que dependesse de mim, eu fazia dinheiro. E eu sabia que Mary Kay é algo, né? E eu falo isso pra minha equipe. Mary Kay não, mas a linha de cosméticos toda, né? Toda mulher, ela vai usar um batom e um perfume, independente do que aconteça. Entre governo tal, saia governo tal, tenha chuva, tenha sol, time ganho, time perca, o que acontecer, uma mulher vai usar um batom e um perfume. Toda mulher tem um batom e um perfume na bolsa, né? Então, era algo que eu sabia que o que dependesse de mim, eu ia fazer uma grana. Chamei ela e fui. Fiz meu cadastro, qualificado também, né? 40% e tudo mais. E voltei para Mary Kay em janeiro de 2019. Todo janeiro eu fui rainha de vendas, princesa de vendas da unidade, sempre vendendo muito, 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 muito. Tava assim, ó, faceira. E me encontrei de novo, sempre gostei de reunião, sempre gostei de fazer essas coisas. Pode tirar fotinho se tu quiser, Dai. Eu gosto de ver elas. E quem tá de câmera fechada eu quero ver, viu? Porque eu adoro ver as pessoas. Adoro ver todo mundo conectado. E aí eu peguei, voltei. 10 meses eu era a pessoa mais feliz deste mundo vendendo Mary Kay e trabalhando na prefeitura. E detalhe, eu trabalhava o dia todo na prefeitura, eu fazia Mary Kay no meu horário do meio-dia e depois das 5. Porque às 7 da noite eu tinha que estar em casa para ajudar meu pai, porque a minha avó tinha 99. A gente tinha que dar banho nela, tinha que se revezar, né? E ajudar. E aí, aquela função toda. Em outubro de 2019, assaltaram o meu carro. A Balneário Pinhal é a cidade do mel e tem uma festa aqui em Balneário Pinhal que se chama Festimel. E eu trabalhando na prefeitura, eu fui trabalhar na portaria dessa festa. E eu deixei meu carro estacionado no mesmo lugar que eu deixava todos os dias.
e eu fui trabalhar na portaria, né, cobrando a entrada das pessoas. Quando eu voltei a 1h da manhã para pegar meu carro no mesmo lugar que eu deixava estacionado, estava disparando o alarme. As pessoas abençoadas que abriram o meu carro levaram o meu rádio e a minha maleta, aquela cor de rosa que estava lá na bicicleta, que eu guardei ela há 7 anos. Levaram a minha maleta, gurias. Eu sou uma pessoa analítica, sou administradora. Eu tinha 2.770 reais em produto naquela maleta, a minha maquininha de cartão, e levaram o rádio do meu carro. Detalhe, eu levei aquilo pro coração. Por quê? Porque a minha bolsa, que ela estava atrás do banco, em cima do banco do passageiro tinha 2 tênis da Netshoes que tinham chego naquele dia junto com o meu pedido. As sacolinhas de entrega estavam em cima do banco, eles levaram as sacolinhas. Eles não levaram os tênis, não levaram jaqueta, e no console do meu carro eu tinha 450 reais. Para eles arrancar o rádio, eles viram o dinheiro. Eles não levaram dinheiro, não levaram documento, não levaram os tênis novinhos dentro da caixa, não levaram a jaqueta. Eles levaram a maleta, os produtos e o rádio. Eu não dormi aquela noite, né? Liguei para a Neymar desesperada. E assim, fiquei dias e dias e dias assim vivendo aquele luto. Tive que ir para a delegacia, aconteceu um monte de coisa. O meu pai não me acompanhou em momento nenhum, não tive ninguém para ir comigo, eu tive que ir sozinha. E aí, eu me lembro que a Neymar disse assim para mim, isso foi num sábado, e ela disse: terça-feira vai ter uma reunião aqui em Osório, tu vem? E eu disse pra ela: vou ir na reunião fazer o quê, mulher? Se me levaram tudo, eu tenho que pagar o cartão. Diz ela: tu vem na reunião aqui. E aí, na terça-feira, eu fui, né? E eu falava pra ela: levar a minha mala, eu tinha aquela bolsa térmica guardada há 7 anos. E ela: Camila, calma. E eu só focava no problema, guria, só focava no problema. E aí, quando eu cheguei lá, ela me recebeu e disse assim: ó, eu tenho uma bolsa minha da Mary Kay pretinha, eu vou te dar de presente, tá nervosa com a bolsa. E eu disse pra ela: e eu vou colocar o que dentro dessa bolsa, mulher? Eu não tenho nada. E aí, quando eu entrei, né, tinha algumas das gurias ali de Osório, e aí cada uma me deu um produto pra mim colocar na minha bolsa. Deu 1.100 reais na época, e a Neymar me emprestou mais umas coisas pra mim seguir, pra mim não desistir. Ali eu entendi, né, que a gente tá aqui para se ajudar e que somos um time, que somos uma equipe. E que não era algo que eu tava sozinha. Foi o meu primeiro destrave ali, tipo, tu não está sozinha. E aí voltei para Pinhal, né? E algo, gurias, que eu tive muito na minha cabeça, assim, porque eu era agarrada nos problemas, mas eu tentava ser muito positiva, né? Eu era agarrada nos problemas, mas eu tentava ser muito positiva. As pessoas vinham e falavam assim para mim, algumas pessoas: ai, que pena, te roubaram. E eu dizia: ai, tá tudo certo, já fiz outro pedido. Essas pessoas que me roubaram, tomara que seja alguém que esteja precisando, tá passando fome, vai vender e vai alimentar a sua família. Não vou sofrer pelo que foi, tá tudo ótimo. E as pessoas ficavam me olhando, né? Porque eu não chorava pelo que foi. Mas por dentro aquilo me doía. Só que eu pensava assim: eu não vou ficar reclamando pra ninguém, porque não vai resolver. E aí aquilo me blindou de uma maneira. O que aconteceu quando acontece algo dessa maneira? Só que tem que cuidar pra gente não colocar isso na cabeça, tá? Que para acontecer algo bom tem que acontecer algo ruim. Isso não é verdade. Eu pensei que algo muito bom iria acontecer. Só que durante muito tempo eu tinha isso na minha mente. Para acontecer algo bom, tem que acontecer algo ruim antes. E isso não é real. Não é real. E aí eu pensava assim: cara, isso aconteceu comigo por algum propósito. Eu tenho que aprender algo com isso. Mas eu vou seguir. Outubro, novembro, dezembro de 2019, eu vendi 10 mil reais. E aí teve 2 amigas minhas, dezembro de 2019 eu vendi 10 mil reais depois de terem roubado aqueles 2.700. E aí teve 2 amigas minhas que foram fazer Mary Kay e foram se tornar consultora por piedade. Veja bem, porque tinha me assaltado. Amiga, vamos fazer esse cadastro então, vamos vender. Primeiro elas compraram o kit 3D, cada uma comprou um kit 3D. E depois elas gostaram do negócio e quiseram fazer Mary Kay porque elas viram que eu tava triste. Aí em janeiro de 2020, gurias, e olha o que é a mentalidade, o que é aquilo que a gente ouve. Prestem bem atenção nisso, tá? Porque isso talvez vai ter algo que eu quero que vocês reflitam na vida de vocês, que é algo que a gente carrega nas nossas memórias. Eu me lembro desde criança que a minha mãe falava assim pra mim, ó: 2020 vai ser um ano da mudança. 2020 vai ser um ano que muita coisa vai acontecer. E eu me lembro que a minha mãe falava isso, sabe? Eu não sei se alguém... Eu não olho mais a Globo há 8 anos, tá?
Mas eu me lembro que no Fantástico, no Globo Repórter, eles falavam aqueles programas que 2020 ia ser um ano que ia ter muita mudança, que ia acontecer muita coisa. Tinha até uma novela que falava do fim do mundo, né? Tinha uns negócios assim. E eu gravei aquilo. E eu me lembro que em dezembro de 2019, eu pensava assim, 2020 é o tal ano que a minha mãe falou que vai acontecer um monte de coisa. Aí, em janeiro de 2020, eu cheguei, parceiro, né? Parceiro, cheguei da prefeitura, eu trabalhava sábado até o meio-dia. Porque, assim, a única prefeitura do litoral que abre sábado é Balneário Pinhal. Mas tá tudo certo, né? E aí eu trabalhei sábado até o meio-dia, eu pensava, gente, eu podia estar vendendo, eu podia estar na rua, mas eu tenho que estar lá, abençoado seja o meu serviço, segue o baile. Cheguei meio-dia naquele dia, assim, início de janeiro de 2020, botei as duas mãos na cintura e falei assim pro meu pai, vou te falar um negócio, 2020 é o ano, e eu vou ser diretora da Mary Kay. E o meu pai olhou pra mim, mais uma coisa que tu vai começar e não vai concluir. Se tu não tivesse ido embora aquela vez para o Uruguai, hoje tu era diretora. Ele pegou um balde de gelo seco e fez assim na minha cabeça. Ó. Eu olhei para ele, a antiga Camila ia chorar, se lamentar, se vitimizar. E eu olhei para ele e pensei, já que 2020 é o ano da mudança, tu me paga, Joel. Porque eu vou ser diretora, tu querendo ou não. E aí, gurias, botei na minha cabeça que eu ia ser diretora. Comecei a trabalhar para isso. Em março, fiz um pedidão. Alguém lembra daquela escovinha supersônica que era R$ 300 da Mary Kay? Comprei a tal da escova início de março, me preparei-me, né? Meti um pedidão de R$ 6.000. Vou fazer limpeza de pele, vou fazer maquiagem nessa mulherada agora, março de 2020. Vou lavar a égua, como se diz, né? Mas assim, ó, pensa numa mulher decidida. Chegou minhas caixas. Era 8 caixas. Pensa. No outro dia, começou a pandemia e o Covid fechou tudo. Eu olhava para aquelas caixas e me sentei na escada. E eu chorava. E eu dizia pro pai, eu tô ferrada até não querer mais. E o pai assim, por quê? Porque eu tenho quase 10 mil de produto. E eu não posso chegar perto das pessoas, porque tem o tal do Covid. E o pai olhou pra mim, pra que tu fez isso? Eu disse, como é que eu ia saber que ia ter pandemia, homem de Deus? Faz 10 dias que eu fiz meu pedido. Gurias, eu fiquei travada, sabe? Eu sou em choque. Eu me sentei naquela escada, botei as mãos no joelho e fiquei olhando para aquelas caixas e pensava, gente, eu preciso de um milagre na minha vida. Porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu entrei num pânico que assim, eu não conseguia falar com ninguém. A prefeitura fechou, então eu tava em casa, né? Nesse meio tempo, a minha avó teve um surto psicótico da idade, ela tava com 99. Então ela pirou, ela voava os pires na gente, assim, ela fazia tudo que era coisa. Eu e o pai não podia contratar nenhuma enfermeira e ninguém, porque como é que tu vai contratar alguém no Covid para cuidar de uma pessoa com 99 anos? A gente tinha que se virar. E ali a coisa começou a passar num nível hard de dificuldade. No quarto dia, né, meu pai chega e olha para mim parada, com o mesmo pijama, olhando para as caixas, e disse assim para mim, Camila, vocês não fazem esse negócio de vídeo na internet? Vamos fazer um vídeo dos teus produtos aí. E eu olhei para ele e pensei, baita fiasco, né? Se enlouqueceu agora. Coitado. E ele tentando me ajudar da maneira dele. E eu olhei para ele assim, e eu me lembro que eu pensei assim, bom, o que que eu tenho a perder? Nada, né? Gurias, eu queria achar aquele vídeo até hoje, por Deus. Porque hoje as pessoas acham que eu falo super bem, né? Vocês não têm ideia. Eu fiz um vídeo com meu pai, passando kit 3D, 4 em 1, peeling de cristais, máscara. O meu pai mostrava as coisas, o telefone caía. Bom, eu me lembro até hoje que a gente tinha um tanquezinho assim na cozinha, a gente fez tudo no tanque. Aí eu filmando aquele tanque, eu pensava, gente, o que que é isso? Mas a vontade era tanto. E Deus, acho que ele abençoa pessoas ousadas e que têm vontade e ação, né? O meu telefone, às 4 da tarde, a gente começou a fazer vídeo meio-dia. Às 4 da tarde eu tinha vendido 2 kits 3D, tinha vendido, acho que foi, não foi batom, eu vendi 2 kits 3D, vendi 2 máscaras detox
E lá pelas tantas, começa uma senhora a bater palma. Eu morava do lado do banco aqui em Pinhal. Ela começou a bater palma na frente da casa. E eu pensei assim, olha, ó, veja bem, quem é que tá batendo palma essa hora? E ela assim, Camilinha, eu te conheço da prefeitura, eu vi um vídeo teu com o teu pai, e eu quero aqueles produtos de pele, porque a minha pele tá bem ruinzinha, sabe? E eu, gente, ela bateu palma na frente da minha casa para comprar mais um kit 3D. Resumindo para vocês, eu vendi quase tudo. Eu não vendi tudo porque ficou umas coisinhas assim, mas eu vendi quase tudo, aquele pedido de quase 10 mil reais. Aí eu inventei a tal da bolsinha, não tinha bolsinha escrito 48 horas, eu pegava a sacola do kit 3D e entregava para as pessoas. Inventei a tal da bolsinha e assim foi. Comecei a rolar a bolsinha pela cidade, comecei a levar e era tudo fedendo muito álcool, né? Nós fazia de álcool e ele mandava, entregava e buscava. E assim eu segui. Eu vendi tudo e eu persisti. Eu me lembro que eu conversei com a Priscila Tavares, que era uma diretora, e falei para ela assim: Priscila, eu quero ser diretora. E aí ela disse assim para mim: então, seja amiga. É só tu ser diretora se tu quer ser. Assim, muito simples. Quando ela me falou isso, eu pensei: bom, se é só eu ser, se eu quero ser, o que eu preciso, Priscila, para ser diretora? Ela pegou um papel, escreveu para mim o que eu precisava para ser diretora, e eu digo: tá bom. Cheguei em casa, fiz a tal da lista, comecei a chamar minhas amigas, comecei a fazer, pelo amor de Deus, não me julgue. Comecei a fazer umas reunião clandestina lá em casa, né? Porque eu já não podia reunir as pessoas, mas era todo mundo de álcool e de máscara, e escondido do meu pai na sala da frente, porque pensa que eu ia receber gente com a minha avó de 99 e o meu pai quase louco. Então eu cuidava os horários que o pai não ia estar, recebia as pessoas, falava com uma amiga, com outra amiga, assim eu ia. Saía da prefeitura e dizia pro pai, eu vou no mercado. Gurias, eu tava demonstrando produto pras pessoas, mas Deus é muito bom que, graças a Deus, eu não peguei Covid naquela época, né? E assim eu fui. Chegou julho, eu tava com 12 consultoras, todas trabalhando. E aí me liga a Neymar e a Priscila, que estavam vindo aqui em casa almoçar comigo, já tinham combinado com meu pai. E eu, muito macia, né, disse assim, não sei o que vocês vão vir fazer aqui, porque eu tenho 1 hora de almoço e não tenho tempo para receber vocês, porque eu trabalho lá na prefeitura e não dá. Mas eu tava transmitindo aquela amargura, porque eu estava amargurada de estar lá e eu só tinha 1 hora de almoço, né? E aí, às vezes, a gente acaba sendo amarga com as pessoas porque a gente não está feliz aonde a gente está. A Neymar e a Priscila vieram mesmo assim para ficar comigo aqueles 55 minutos. Aí o meu pai fez um almoço, recebeu elas, né? A Neymar conversou um pouco ali, a Pri sentou do meu lado, falou para mim, ó, Camila, tu vai entrar em qualificação agora, são 4 meses, tu tem que fazer isso, isso, isso e isso. Só que todo mundo que eu conhecia, assim, as pessoas da Mary Kay, algumas conhecidas, diziam assim para mim, ó, tu é louca, como é que tu vai entrar em qualificação na pandemia? Só que eu não escutava essas pessoas. Porque a Pri falou pra mim que se eu queria ser, eu podia ser. Entendem? Vocês têm que focar no que vocês querem e tampar os ouvidinhos para algumas pessoas que só vão ver o lado ruim. Gente, eu realmente foquei. Eu me qualifiquei dia 31 de outubro. Eu acho que tem a fotinho aí, eu tô de máscara, né, Dai? 31 de outubro, eu me qualifiquei diretora de vendas da Mary Kay na pandemia. E o mais engraçado é que todo mundo dizia assim, ó, Camila, tu te formou na pandemia. E eu pensava assim, por que as pessoas estão tão surpreendidas, né? Porque eu não foquei no problema. Eu foquei só no que eu queria. Não foquei que era difícil. Eu foquei no que eu realmente precisava. Acho que a fotinho de baixo. Esse aí foi o dia do fechamento, 31 de outubro. Eu e a Neymar estava chegando lá no Manhattan, em Osório, né? E eu me lembro que eu tive que marcar um médico. Olha o que a gente faz. Eu marquei um médico nesse dia para mim poder ir para Osório no fechamento, porque era o último dia da minha qualificação. Na prefeitura, eles não iam me liberar para mim sair por causa da Mary Kay. Então, eu marquei um dentista para mim ter um atestado para mim poder ir no último dia do fechamento, porque era a única maneira que eu tinha.
E eu sempre fui a pessoa que eu procurei a solução, né? Quando alguém fala pra mim não dá, gurias, me dá um nervoso que eu digo, vai dar, de alguma maneira vai dar. Eu acho que eu e a Day a gente se identifica muito nisso, né? Porque se tu falar pra mim que não dá, eu vou te trazer 3 formas de dar certo, né? E aí, então, me qualifiquei. Só que na minha cabecinha, eu pensava assim, ó, vou me formar diretora e em seguida vou sair da prefeitura. E aí vem aquilo que a gente chama das travas, né? Que eu quero falar para vocês. Eu tinha muitas travas e eu tinha muito medo. Do quê? O certo, né? Pensa, nessa época eu tava sozinha, tava solteira, não pagava aluguel. Então, assim, ó, o salário da prefeitura, mais as minhas vendas, mais o meu bônus de diretora, eu tirava uma grana boa. Nossa, eu achava que eu tava rica, né? Tô rica. Então, assim, eu ganhava bem, mas eu gastava bem. Então, aprendam a ter um fundo de reserva e não gastar tudo que vocês têm, tá? Porque isso é muito importante. E aí, eu tava muito feliz, só que eu pensava assim pra mim: aqui na prefeitura é certo, eu vou conseguir manter, eu vou conseguir manter, eu vou conseguir manter os dois. Neste meio tempo, me tornei diretora de vendas em 31 de outubro de 2020, né? Dia 22 de novembro de 2020, eu conheci o amor da minha vida. E aí, eu e o Carlos, a gente conversou durante 4 meses. Em fevereiro, a gente começou a namorar. E, logicamente, algumas coisas mudaram. Antes, eu era só eu não tinha ninguém, né, para compartilhar mais do meu tempo. Claro, tinha meu pai e a minha avó, mas eu não namorava ninguém. Fazia 1 ano e meio que eu tava sozinha. Nesse tempo, eu já tinha saído da casa da avó, tinha alugado uma casa para mim, tava morando sozinha. E aí tinha o Carlos. Eu já não saía mais da prefeitura correndo para fazer Mary Kay todos os dias, né? Eu já não era mais aquela pessoa disponível. Eu tinha alguém para dividir a vida. E aí eu me lembro que as minhas amigas falavam assim para mim, porque eu tinha tanta vontade, gurias, de fazer, que se as pessoas agendassem comigo, eu tenho muitas amigas da área da saúde. Então, assim, o plantão delas era das 8 às 8. Camila, podemos fazer uma sessão às 9 da noite? Claro, amiga, que podemos. Então, tipo, eu não tinha esse compromisso. Eu ia em casa, ajudava o pai, fazia a janta, arrumava tudo, 9 da noite eu tava pronta na casa das gurias para fazer a tal da sessão, entendeu? Eu me adaptava aos horários delas. O que que aconteceu? Agora eu tinha o Carlos. E aí eu já não ia mais 9 da noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, qualquer dia trabalhar. Por quê? Eu me lembro que tinha uma amiga minha que dizia assim pra mim, ô Camila, tu vai ter que dar um time aí, porque daqui a pouco tu vai perder o namorado, né? E eu sempre foquei naquilo e trabalhando, e vou dar um jeito, e vai dar tempo, e vou dar um jeito, e vai dar tempo. E aí o que que aconteceu? Eu treinava às 6 da manhã, porque em 2020 eu emagreci 30 quilos, tá? E eu fiz eu casei 2 coisas. Eu tinha que iniciar 30 mulheres e eu tinha que emagrecer 30 quilos. Então eu casei essas coisas dentro da minha cabeça e pensei assim, bom, eu tenho até novembro para fazer isso. Antes da minha qualificação, eu já tinha emagrecido os 30 quilos, né? Que eu me dei um prazo. Algo muito importante que eu vou falar para vocês. Façam um painel de metas. Escrevam o que vocês querem. Tenham data para aquilo que vocês querem. Isso vai fazer vocês se moverem de alguma forma. Quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E a gente tem que saber o que a gente quer. Eu me emociono em fazer painel de metas com minhas consultoras, porque tem algumas delas que elas assim, chegam a se emocionar. E eu sei que não é fácil, sabe por quê? Porque o comprometimento mais difícil é aquele que a gente tem com a gente mesma. É fácil me comprometer com outra pessoa, mas quando eu me comprometo comigo, é muito fácil de eu desistir. E pensa que tu é a pessoa mais importante que existe na tua vida. Por quê? Porque Deus te deu a dádiva da vida. Para te cuidar dos outros, tu tem que estar bem primeiro. Tem que cuidar da tua casinha, né? Aprendi isso com a Neymara. Teu emocional, teu pessoal, teu corpo, teu espírito. E tu tem que cuidar de ti. Então, por que que as pessoas têm isso? É fácil me comprometer com a Daia. Mas se eu me comprometo comigo, eu não vou fazer hoje, deixa para depois. Por que que eu me desvalorizo? Por que que quando é para mim eu deixo para depois? Sabe? Isso foi algo que me tocou muito. E de alguma maneira, gurias, não foi da maneira mais amorosa. Meu pai me falou isso várias vezes. E o meu pai, da forma dele, né, quando ele falou para mim assim, vai ser mais uma coisa que tu vai começar e não vai terminar, porque eu era uma pessoa de iniciativa, mas eu não tinha terminativa, né? Eu não concluía nada. Eu ia lá, eu tinha aquele entusiasmo,
Eu tinha aquela motivação do momento. A motivação acabou, eu não fazia mais nada. Só que eu aprendi a me tornar uma pessoa disciplinada. E eu casei muito o meu emagrecimento com o negócio. Sabe por quê? Porque eu tive que ser constante na minha alimentação, na minha atividade física, na minha oração todos os dias, na minha persistência comigo mesma. Tem dias que eu não tô afim de comer algo saudável, porque quando a ansiedade ataca, a gente quer comer uma batata frita, um lanche, e eu pensava, só mais um dia que eu vou segurar. E a minha situação de emagrecimento não tem nada a ver com estética, foi por saúde, porque a minha perna inchou tanto, 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 que eu achei que eu ia ter uma paralisia na perna. E aí, através da Mary Kay, desses R$ 1.000 que eu ganhava de lucro lá em 2019, eu fui procurar um endocrinologista, que era R$ 500 na época, um cardiovascular, que era 350 no Mãe de Deus, a gasolina daqui a Porto Alegre, o pedágio. Então, eu tinha um motivo mais forte, que era a minha saúde, para mim fazer as vendas e ter condições, porque eu ia depender do SUS. E eu pensava assim, gente, eu trabalho dentro da prefeitura, não sei o quanto demora. Eu necessito fazer essa grana para mim cuidar da minha saúde. E eu era uma gordinha que eu me amava, tá? Eu não tinha, não, eu me amava. Mas isso fez com que eu tivesse alguns problemas, a minha perna inchou de tal forma que ela ficou toda parelha. E eu fui buscar isso. E aí eu pensava assim comigo, vai dar certo, né? Eu carregava gurias para mim fazer as minhas sessões no final do dia, eu carregava as minhas viandinhas, eu carregava frutinha, eu carregava água, para mim não ter nenhum escape. Pensa, a gente vai fazer sessão, adoro fazer sessão na casa das pessoas. Tem nega maluca, tem torta fria, tem cafezinho, né? É uma comilança. Eu digo que sessão de pele se torna um café colonial. E aí eu penso que eu chegava lá, antes de chegar eu já tinha comido, pra mim não ter aquela válvula de escape, sabe? E aí segui, né? Que eu não falei um pouco desse emagrecimento aí. E botei isso na minha mente. 2021, segui fazendo Mary Kay, sendo diretora, trabalhando na prefeitura. Aí eu já tava morando junto com o Carlos, a gente foi morar junto, tinha outras rotinas. Em outubro de 2021, a minha equipe começou a declinar e algumas consultoras minhas começaram a parar. E ali eu me dei conta do quê? Eu estava muito estressada, porque quando tu tem um cargo de confiança, tu é obrigada a fazer campanha política. E eu tinha que fazer campanha política de novo. E aí aquilo começou a me desgastar. E sabe quando a gente está vibrando uma energia carregada? Eu vibrava uma energia carregada. Eu chegava em casa estressada, sabe? O Carlos é uma pessoa maravilhosa. A gente é muito parceiro. E o Carlos sempre teve muita paciência. Só que eu chegava em casa e me estourava, me estourava, me estourava, me estourava. E começou algumas consultoras minhas a parar. Como é que eu vou ter uma unidade se eu não tenho consultoras? Como é que eu vou ter um time se meu time está desistindo? E ali, naquele momento, eu pensei assim: para mim voar, eu preciso largar essa âncora. Eu nunca vou conseguir voar enquanto eu estiver agarrada nessa âncora. Por quê? A prefeitura era uma âncora que eu arrastava, porque me fazia sofrer. E eu digo, vou largar essa âncora. Eu tomei a decisão de me pedir rescisão, né, da prefeitura. Cheguei lá na prefeita, eu sempre me dei muito bem com a prefeita da cidade aqui, eu era cargo de confiança direto do partido dela. Cheguei nela com uma sacolinha da Mary Kay, um cartãozinho, e disse para ela, ó, prefeita, eu vim aqui me demitir, 18 de outubro de 2021. Estou me demitindo a partir de hoje, te agradeço a oportunidade dos 5 anos. Mas, para mim não dá mais, né? Hoje eu tenho a minha equipe e tal. E aí eu me lembro que ela disse assim para mim, Camila, eu tenho noção do que é Mary Kay. E o que a Mary Kay pode te proporcionar, eu não posso mais te proporcionar aqui. Eu não tenho condições, não posso mentir para ti. Eu te desejo muito sucesso. E eu olhando para ela, pensando assim, a minha equipe tá declinando e ela tá achando que eu tô voando alto, né? Porque ela olhava para mim e dizia, Camila, tu tem muito futuro. Só que o que acontece, gurias? Tudo aquilo que a gente é o exemplo, né? E quando a gente escolhe liderar, a gente lidera pelo exemplo. Eu não sou mãe ainda, mas eu vejo hoje ser uma diretora como ser uma mãe. A gente, quem é mãe sabe, tudo que tu faz, o teu filho repete, né? É normal isso. E eu tava numa época que eu tava muito desmotivada em relação a tudo.
que as minhas vendas baixaram porque eu não estava fazendo. E aí eu parei um dia para escutar uma live da área e eu pensei assim, eu me lembro que foi a diretora que falou, se tu não tá vendendo é porque tu não tá te movendo. E aí eu parei, aquilo foi uma chinelada e eu pensei, é verdade, eu não tô me movendo, eu não tô fazendo nada. E eu saía da prefeitura desmotivada, vinha para casa e me sentava no sofá, sabe? Então assim, as coisas pararam porque eu parei. E aí pedi demissão. Pedi demissão, vim embora com aquelas palavras da prefeita na minha cabeça, assim, o que Mary Kay pode te proporcionar, eu não posso te proporcionar, né? Porque é muito grande, eu conheço Mary Kay. E eu pensando, gente, ela é uma mulher, ela é prefeita de uma cidade, ela foi secretária de turismo de Osório, então ela tem noção. Aquilo ali me deu um up. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa e orei, né? E disse assim, Deus, me ajuda. Eu ganhava líquido lá, o meu salário bruto era 2.500, mais líquido eu ganhava 2.200. E eu pensei assim, Deus, me ajuda. Isso era segunda-feira. Terça-feira de tarde eu saí para visitar umas clientes que eu tinha e eu vendi R$ 2.500. Terça-feira de tarde. Conversando, comendo abacaxi na tenda. Quem conhece as tendas de beira de estrada? Comendo abacaxi na tenda, eu vendi R$ 2.500. E ali eu digo, ninguém me segura, né? Simbora. Comecei tudo de novo. E eu pensei assim, ó, tem que renovar a minha equipe. Se as gurias estão desmotivadas, né? Eu tava tentando motivar elas, mas cada uma tinha os seus porquês. Tinha uma que ia embora, tinha outra que o namorado tinha ciúme, tinha outra que era muito ligada em mim, viu a minha desmotivação. E ali eu comecei. Eu comecei a iniciar pessoas, trazer o negócio, né, de uma maneira diferente e comecei a levar o negócio a sério, porque eu escutei de uma diretora que disse assim, ó, o negócio tá pra ti como tu tá pro negócio. Se tu levar como um bico, vai ser um bico. Se tu levar como o melhor negócio do mundo, vai ser o melhor negócio do mundo. E eu me lembro que a Fernanda Rosa, eu admiro muito o trabalho da Fernanda Rosa, porque a Fernanda Rosa me ensinou muita coisa. E a Fernanda Rosa disse assim, Camila, eu faço entrevista. E eu pensava assim, como é que é esse negócio de entrevista? A Fernanda tá louca, eu tenho que convidar as pessoas para fazer Mary Kay. E eu comecei a aperfeiçoar minhas entrevistas. E eu vou explicar para vocês como é que eu faço. E eu sou sem vergonha, tá? Porque eu podia estar iniciando mais pessoas. Mas todo mundo que eu pego hoje para conversar, eu inicio. E aí, eu me sentei um dia e fui tirar a prova real da minha entrevista. Teve uma menina que me conhecia e eu comecei a conversar com ela. Como é que é o teu nome? Luana. Que idade tu tem? 31. Tu tem filho, Luana? Tenho. Escrevi 2 filhos. Ah, eles estudam na mesma escola? Não, cada um numa escola. Luana, trabalha onde? Eu sou engenheira civil, Camila. Eu trabalho na construtora, eu vou na igreja, eu vou na academia. Eu descobri tudo isso. E aí eu perguntei para ela quanto que ela queria ganhar. E ela me disse que queria ganhar R$ 1.000. E eu apresentei para ela um kit que ela teria R$ 1.000 de lucro. Quando a Luana fosse me falar que ela não tinha tempo, eu ia dizer para ela: não, mas tu falou para mim que depois das 5 tu tem tempo, que tu não faz nada, porque eu conversei com ela antes, então ela não ia poder me dar essa objeção. Se ela me falasse que não conhecia pessoas, eu ia dizer para ela só um pouquinho: tu vai na igreja, na academia, na construtora, 2 escolas, no antigo trabalho, tu não conhece pessoas? Então, tudo que eu queria descobrir e todas as objeções que ela poderia me trazer, eu perguntei para ela antes de qualquer coisa. E eu comecei a fazer isso com todo mundo, inclusive com as minhas próprias consultoras. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente tem que se fazer essas perguntas. A gente começa a dizer, Diri, não tô vendendo para ninguém. Eu não sei vocês, mas aqui em Piau tem 14 mil habitantes e eu não conheço todo mundo. Se eu falar que eu já ofereci para todo mundo, eu vou ser mentirosa, porque eu não conheço todo mundo, né? E aí eu comecei a criar esses atalhos e essas destravas na minha mente através de perguntas. Quando eu vou apresentar um negócio para a pessoa, eu faço pergunta para ela antes de dizer, ô fulana, entra para Mary Kay que o kit é tanto. Isso é uma abordagem que tem pessoas que elas não vão ter o pensamento empreendedor como a gente. Tem pessoas que ela pensa que ela quer dinheiro, tá? E vou falar algo para vocês que talvez vocês reflitam. Algumas pessoas pensam que para ter dinheiro tem que ser sofrido, tá? Eu tenho que trabalhar muito para mim ter dinheiro. Tem pessoas que não têm a mentalidade que se eu investir, eu vou ter um lucro. E tem pessoas que ainda não se deram conta que o mais valioso que elas têm é aquilo que elas não valorizam, que é o tempo. Porque eu vou investir 8 horas do meu dia, 30 dias do mês, para mim ganhar R$ 1.200, R$ 1.300.
E se eu fizer o meu trabalho bem direitinho com Mary Kay, eu tiro isso fazendo 2 horas por dia, de segunda a sexta. Certo? Quem tá falando para vocês é uma pessoa que só tinha 40 minutos no horário do meio-dia para fazer isso. 40 minutos. Eu apresentava kit 3D no banheiro do mercado, no banheiro do posto de gasolina, no banheiro da prefeitura. A minha sessão de pele era nos banheiros dos comércios, gente. Porque eu não tinha tempo de fazer mesinha bonitinha. Quando a consultora fala para mim, ai, Diri, mas eu não tenho a toalha, mas eu não tenho o espelho, mas eu não... Mas e o que que tu tem, criatura? Pega o que tu tem e faz com o que tu tem, porque eu não tinha nada disso. E eu tinha 40 minutos para engolir a comida, lavar meus talherzinhos lá na cozinha da prefeitura e meter produto no rosto e dinheiro pro outro lado. E eu não tinha outra escolha. Quando a gente tem algo que arde, a gente acha as maneiras de fazer. Quando a gente não tem algo no painel de metas, na mente, no coração que arde, a gente acha as desculpas e se abraça nela, porque é mais confortável. Talvez isso arda para algumas pessoas, mas eu vou dizer para vocês, foi dessa maneira que eu cresci, gente. Eu não tive apoio do meu pai, eu não tive apoio da minha mãe para entrar no negócio. Hoje o meu pai fala assim: a minha filha é diretora da Mary Kay. Ele nunca me emprestou um cartão. Um cartão. E olha a motivação que ele me deu. É mais uma coisa que tu vai começar e não vai terminar. Só que lembrem do que eu vou falar para vocês. Não é sobre os outros, é sobre vocês. Cada um dá o que tem. Ele me deu aquilo naquele momento. Vai de eu querer absorver isso ou não. E isso não faz com que eu tenha raiva dele. Ele é meu pai. É a cultura dele, é a crença dele. E eu vou dizer mais: a gente não muda ninguém. A gente muda o olhar das pessoas sobre nós. Quando eu parei de ser uma adolescente mimada e mimimi e comecei a agir como uma mulher adulta com responsabilidade, meu pai começou a me tratar como uma mulher adulta com responsabilidade. Mas enquanto eu sapateava e dizia para ele, tu tem que me respeitar, eu estava agindo como uma criança. A partir do momento que eu assumi as minhas responsabilidades, e isso serve para todo mundo, gente. Isso serve para relacionamento com pai, com mãe, com marido, com todo mundo, até mesmo com as clientes da gente. Eu aprendi a respeitar o meu negócio. Vou falar uma coisa para vocês, tá? Aqui o negócio é livre, cada pessoa leva o seu negócio como quiser. Mas eu vou abrir algo para vocês. Eu não vendo fiado. Não vendo fiado. Comigo é dinheiro ou cartão. Por quê? Porque é um negócio. Porque independente se for um posto de gasolina, se for a Shopee, o Mercado Livre, lá é dinheiro ou cartão. Então, até onde eu sei quem empresta dinheiro a juro é a agiota, e eu não sou agiota. E se eu vender no caderno fiado, eu nem cobro o juro. Eu sempre digo que eu prefiro que meus produtos andem comigo passeando do que andem emprestado na casa dos outros, tá? Isso faz com que eu me mantenha constante, com que o meu negócio tenha um giro rápido, com que eu tenha sempre dinheiro. E vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca deixei de vender. Eu sou uma pessoa que até hoje eu vendo e eu tenho um lucro bem bom das minhas vendas, tá? Porque quem acha que a diretora para de vender, a gente não para de vender, nada acontece até que se venda algo. E a diretora esperta, ela vende sempre, porque o dinheiro mais rápido é o da venda, tá? É muito bom. Tu acordar de manhã e não ter um centavo e de noite ter R$ 1.000 no bolso. O dinheiro mais rápido é o da venda. E a grande maioria das minhas consultoras eram minhas clientes, que a gente foi conversando e foi apresentando o negócio. Nesse decorrer, gurias, e agora vai fazer 2 anos que eu sou exclusiva Mary Kay, e eu renovei a minha equipe, e foi uma transformação de mentalidade, de vida, e hoje eu levo meu negócio de uma maneira leve, e eu adoro compartilhar. Nesse decorrer, eu entendi muita coisa. E Mary Kay, para mim, foi algo assim que eu digo que toda menina de 18, 19 anos deveria fazer Mary Kay, porque treina para a vida. Treina postura, treina dicção, treina boa linguagem, treina conhecimento, treina financeiro, treina tudo. Eu sei que na Mary Kay vai ter pessoas que vão começar, vão parar, vão seguir, vão continuar, vão ver a grandeza da carreira e vão querer fazer, né? Mas eu vejo assim que hoje eu sou um instrumentinho de Deus, né?
para mostrar para algumas pessoas e desenvolver algumas coisas. Porque muitas vezes, a gente atrai muito aquilo, né? O que eu vejo hoje? Tem muitas consultoras minhas que vêm e dizem assim para mim, Camila, mas meu pai e minha mãe não me apoiam. E eu digo, tá tudo certo, eu também não tive ninguém que me apoiou quando eu iniciei, né? E eu tô aqui. Quem sou eu? Eu sou a consultora que não desisti. Eu sou a consultora que tudo que a minha diretora me ensinava, eu executava. Eu só olhava para o que eu queria. Eu não ficava procurando problema, desculpa. Eu só olhava para onde eu queria. Tem um vídeo no meu Instagram que eu postei sobre algumas bolsas que eu conquistei. E eu falo que não são bolsas, fazem parte do meu crescimento. Tudo que a Mary Kay lança, tem algumas pessoas que vão dizer assim: ai, mas é difícil. Pensa quais as maneiras que tu tem para conquistar. E aí depois tu vai ver que tu conseguiu crescer no teu negócio. Uma das metas que eu tinha para mim era fazer uma reunião presencial com a minha equipe. E eu mandei para a Dai até a fotinho, né? Todos os meses. Por quê? Porque hoje a minha equipe é uma equipe grande, né? Só que eu fui expandindo. Eu tenho consultoras no litoral norte todo, Grande Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E eu fui expandindo a minha equipe. Eu peguei aquele tal de Facebook lá que tem um monte de gente, me sentei um dia, fiz um café e comecei a procurar. Amiga de infância, amiga de faculdade, amiga de segundo grau. Comecei a chamar elas, a conversar e ver o que elas estavam fazendo da vida, né? E apresentar um negócio para elas. Eu adoro apresentar um negócio por chamada de vídeo. Adoro sentar para tomar um café e faço uma entrevista com as pessoas dessa mesma forma que eu falei para vocês aqui. Aí é uma parte da minha equipe, foi uma festa das estrelas que eu queria muito fazer, né? Muito, muito, muito fazer. E aí a gente fez essa. Foi em outubro do ano passado. E foi, assim, maravilhoso. E aí, com o tempo depois, né? Eu acabei transformando a minha garagem aqui de casa numa sala rosa de treinamentos. E a gente se reúne uma vez por mês aqui, todo primeiro sábado do mês a gente faz um café da manhã, a gente conversa, tem uma troca de reconhecimentos, de estratégias. Elas vêm, elas trazem as filhas, né? É um momento incrível e eu entendi que através da Mary Kay eu poderia fazer a diferença, né, com o negócio na vida de muita gente. Vai ter pessoas que vão entrar no negócio pelos produtos, pela renda, porque querem mudar de vida, porque querem fazer parte de um time, porque querem se sentir acolhidas. Cada uma vai ter o seu motivo. E o mais importante é a gente ter esse olhar com as pessoas, sabe? Algo que eu posso falar para vocês de verdade, quando eu mudei o meu olhar e comecei a olhar para as pessoas sem pensar assim, eu tenho que cadastrar alguém, eu tenho que iniciar alguém. Quando eu mudei o meu olhar, as coisas começaram a acontecer e a fluir ao natural. E eu vou dizer para vocês que eu estou muito feliz com o time que eu tenho hoje. A gente está em constante crescimento, né? E cada uma delas aqui é muito diferente, mas muito diferente. E uma das minhas maiores alegrias, né? Quem é líder sabe, eu iniciei uma prima minha por parte de pai. E é muito difícil iniciar alguém da família, né? As pessoas da família são mais resistentes, né, para fazer o negócio. Iniciei uma prima minha por parte de pai lá de São Paulo. E eu tô desenvolvendo ela por chamada de vídeo. Ela tá super bem, ela é manicure. Ela mora em Mogi das Cruzes. E, gurias, ela tá fazendo um negócio é incrível. E foi muito bom porque a gente se aproximou através do negócio. Eu acredito que era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa e ficou alguma dúvida, vim contar a minha história mesmo, né? Não tem segredo. Cada uma de vocês tem a história de vocês, honrem a história de vocês sempre e usem todas as dificuldades e os obstáculos para crescer. Nunca para desistir, mas para crescer, sabe? Tudo que acontecer de difícil, pensa que tá te preparando para algo muito bom. E daqui a pouco tu vai ver que vai acontecer só coisas boas. Todo mundo tem problema. Eu costumo dizer para minha equipe, lá no Instagram, todo mundo é feliz, é incrível, ninguém vai lá postar os barracos, né? Mas todo mundo passa problema, gente. Porque somos seres humanos, né? Somos seres sensoriais. A gente tá muito bem, daqui a pouco larga uma faísca ali, né? Tu já tá meio aqui. Só que nesse decorrer tu vai aprendendo a lidar. Porque se tu tá bem aqui, tu tá bem aqui, o que tá acontecendo lá fora não te afeta tanto. Consegue manter as coisas, né? E é algo, gurias, que eu vou dizer pra vocês. Eu sou apaixonada por Mary Kay.
pela essência, por tudo isso que acontece hoje. Ouvi muitas coisas, né? Ai, tu é formada, tem faculdade, né? E tá vendendo batom. E aí eu olho pra pessoa e eu não rebato. Eu dou um sorriso e digo, aham, eu tô super feliz. Porque ela não tem culpa de não saber a grandeza do negócio, entende? E eu não vou ser estúpida naquele momento. Eu olho pra ela e digo, aham, eu tô vendendo batom super feliz. Isso gera curiosidade. Já tiveram pessoas que vieram me procurar por causa disso e falaram, Camila, eu fiquei muito curiosa, porque eu não rebati. Lembra que a gente nem sempre tem que dar resposta. E muitas vezes não dar resposta gera algo nas pessoas que faz elas pensarem. Uma dessas mulheres que me falou isso hoje faz parte da minha equipe. E ela disse pra mim, eu tenho vergonha até hoje quando eu te falei que tu vendia batom. Eu digo, pois é. Eu acho que era isso, Dai. Muito obrigado. Me alonguei um pouco, né? Adoro compartilhar. Espero que tenha somado em algo para vocês. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu tô aberta. Mais uma vez, obrigado, minha amiga. Nós que temos que agradecer, principalmente eu. Muito obrigada por toda essa entrega. Tua história é linda. E hoje eu pude ouvir um pouco mais detalhado. Minha admiração só cresce por ti, Camila. De verdade, muito obrigada, muito obrigada. Por tu nunca ter desistido de ti, porque tu inspira demais no Instagram, na tua vida. Achei incrível a maneira como tu relacionou 30 pessoas, 30 quilos, né? Assim como a gente faz uma coisa na vida, a gente faz tudo. É inspirador e mostra que todas nós podemos o que a gente quiser, desde que a gente tenha um objetivo claro, né? O que que eu quero? O que que eu quero, né? Então, de verdade, eu deixei uma imagenzinha aqui, porque é assim que eu enxergo as coisas. É, Hoje tu vir aqui na nossa reunião de unidade, sem ganhar um centavo por isso, e doar o teu tempo e teu conhecimento, a tua história, ver Marquês fazendo isso. Te vi assim, é assim que eu tô te vendo hoje e muitas outras vezes, com Marquês, levando o legado dela adiante, e se doando. Muito obrigada, porque eu tenho certeza que tu fez a diferença na vida de muitas aqui, inclusive na minha, de viradas de chave, de novos plays, de novas ações, de a gente começar, recomeçar quantas vezes for necessário. Obrigada. Como nossa nacional, né, nossa Nácia aí, é a Diri e iniciadora da Camila, né? Como ela diz, quem quiser entregar cheques do coração agora, é a hora. Faça-me sentir importante e aquilo, né, o que eu gostaria que fizesse para mim, faça para o outro. É a hora. Vou começar então. Camila, eu dei muita risada com a tua história, tá? Porque as atitudes que tu foi tomando não tem como, quem te conhece não tem como ver que é a tua história, tá? É muito de ti a tua história. Fui lá e é agora que eu quero e eu vim aqui para fazer o cadastro, sabe? Muito tu, muito, 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 assim, a gente não tem uma proximidade, uma intimidade grande, mas eu consigo ver a tua personalidade, a mulher forte que tu é, né? Imponente e decidida. Então, eu dei muita risada aqui, mas trouxe muitas verdades, trouxe uma despertou novamente, né, algumas coisas. Eu anotei aqui 2 folhas, tá? Então, muitas coisas aí para alinhar. É muito bom poder ouvir, né, histórias, e isso conecta pessoas, e trazer a tua história despertou algumas coisas em mim que talvez estivessem ali, ou que eu tivesse esquecido. Obrigado pelo teu tempo, né? A tua moeda mais preciosa tu deu aqui para nós hoje, né? Que é o teu tempo. Tu trouxe muitas verdades, trouxe muitos insights maravilhosos. Gratidão, né, por estar aqui até quase 10 horas da noite com a gente, compartilhando o teu melhor. Obrigada, né, por ser nossa Go Give no dia de hoje, por estar disposta a compartilhar aquilo que fez bem para ti, que pode, né, fazer muito bem para nós. Obrigado pelas dicas de sucesso.
Gratidão de verdade, tá? E tenho certeza que é só o início, que tu ainda vai brilhar muito mais, né? Ainda vamos celebrar muitas coisas juntas, tenho certeza disso, né? E obrigada mesmo, e que a gente possa te agradecer ainda pessoalmente lá no retiro, né? A grande maioria que está aqui hoje vai estar no retiro, e aí a gente vai ter o privilégio, né, de te ver lá pessoalmente. Obrigadão. Oi, Camila. Parabéns pela tua história, viu? Incrível, incrível. Tu mostrou assim o quanto tu é corajosa, né? E persistente. Parabéns, parabéns. Adorei tua história. E obrigado por estar aqui com a gente nessa noite. Oi, gurias, estão me escutando? Sim, Também amei a tua história, Camila. Uma inspiração, com certeza. Você que estava falando ontem de manhã na live da... Tá, agora pro final que eu fui identificar que era a mesma pessoa. No início eu não tinha identificado. Mas, enfim, ri muito também com a tua história, assim, você tem um jeito muito descontraído e com certeza isso influenciou bastante até aqui toda a tua trajetória e creio que nessa noite para nós também renovar nossas forças, com certeza, exemplo para a gente seguir e como é bom estar conectadas com mulheres que têm o mesmo desejo. O desejo principal é ajudar, né? Esse coração aberto. Estou encantada com a tua história e essa troca de histórias aí, com certeza, a gente, como a Karina disse, a gente vai se encontrar e cada uma de nós vai contar suas histórias pessoalmente. E esse momento vai ser lindo. Eu já estou emocionada, gente, e muito feliz. Com certeza, assim, amanhã meu dia vai ser diferente. Já está sendo e amanhã será bem melhor, tá? Muito obrigada pela tua entrega. Oi, Camila. Ai, queria te dizer que eu já te acompanho, né, no Insta, eu te conheci ali no treinamento de líderes ali em Osório, e eu sempre te admirei, desde a primeira vez que eu te vi, eu vi uma coisa diferente em ti. Foi assim que eu comecei a te seguir no Instagram, e todos os stories que tu posta, sempre eu tô assistindo, e é sempre muito inspirador, a gente nunca fica sem aprender no teu Instagram, tá sempre, a gente sempre aprende alguma coisa. E eu não sabia da tua história, eu sabia ali da história que tu emagreceu, tudo, né? Eu já tinha uma admiração pela tua disciplina. E agora, sabendo mais, né, como é que foi a tua caminhada no Marquê, agora eu tô mais inspirada ainda. E todo dia que eu lembrar da tua história, vai ser uma inspiração, pode ter certeza. Obrigada, gurias. Obrigado mesmo, de coração. Fico muito feliz em ouvir todas vocês e saber que consegui inspirar algo aí, tocar algo aí que faça muita diferença no negócio de vocês. Negócio e na vida de vocês. Oi, Camila, tudo bom? Tudo bom, gurias? Boa noite. Igualmente, igual a mim, eu também te acompanho no Instagram e eu sei que tu também às vezes vai lá e curte meus posts. Eu fico muito lisonjeada de saber que tu acompanha. Também te conheci lá em Osório e já se tornou uma referência para mim. E conhecendo hoje a tua história, principalmente a questão que eu me identifiquei muito foi a questão dos 30 quilos, porque foi 30 quilos a meta que eu tenho aqui no meu quadro também, mas eu não coloquei 30 pessoas, então eu vou colocar as 30 pessoas para poder, até o final do ano, cumprir com a meta. E é muito bom ver uma pessoa que, quando consegue atingir um objetivo, porque nos impulsiona, nos dá aquele gás para dizer assim, não, eu também posso conseguir, né? Então, é muito importante todo esse teu relato. Ao mesmo tempo, tu torna ele leve, porque tu traz esse lado cômico, né, da situação, assim, rindo, né? E depois é fácil a gente rir depois que a gente passa dos problemas. Mas, enfim, anotei algumas coisas aqui e vou colocar em prática. Principalmente a questão da entrevista, seria muito bom ter ali o, todas as perguntas que tu faz, né, antes, para saber direcionar bem na hora de
delas virem com uma objeção, a gente já saber, né, o que dizer. Não, mas tu disse que tem tempo aqui, mas tu disse que conhece as pessoas da igreja, isso é importante, essa visão da entrevista eu não tinha, e me ajudou muito aqui. Tá? Um grande beijo, muito obrigada. Obrigado, Lu, obrigado mesmo. Meninas, Camila, de verdade, muito, muito obrigada. Boa noite, meninas. Beijo, beijo, muito obrigado, viu? Mais uma vez.